Olá, bom dia, meus amores. Eu vou encaminhar para vocês agora o link no blog com os arquivos de correção das. Eu vou fazer um pouquinho da revisão do nosso conteúdo deste mês e na sequência já vou disponibilizar para vocês a correção das atividades que nós já fizemos até agora, certo? Lembrando que nós estamos estudando o capítulo 2, nesse capítulo nós estamos vendo os dois gêneros textuais, mito e lenda, e na sequência nós vamos dar amplitude nesse conteúdo vendo a análise linguística relativa aos pronomes e à coesão textual. Eu disponibilizei para vocês uma aula explicativa através de slides e as atividades relativas a esse conteúdo. Então agora eu vou começar a corrigir. Eu peço que vocês peguem o material, façam a correção da atividade, verifiquem as respostas de vocês, exatamente fazendo a comparação com o que eu vou disponibilizar agora, tá bom? Eu quero, antes de começar a nossa correção, dizer para vocês que estou com muita saudade de todos. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. E rezemos para que tudo isso passe logo e para que possamos voltar às nossas aulas presenciais, certo? Eu deixo um grande abraço a todos e eu peço que vocês façam todas as atividades propostas com muita atenção, leiam os conteúdos, se apropriem de tudo que a gente está disponibilizando para vocês. É uma ferramenta nova, é uma modalidade nova, mas logo nós vamos nos sentir mais acostumados com esses recursos. E se Deus quiser, logo estaremos retomando as nossas aulas presenciais. Eu peço que todos tenham muita atenção na execução das atividades. Não façam só por fazer. Respondam lendo com calma, tentando entender, fazendo a comparação com a explicação que nós disponibilizamos para vocês, e eu espero que todos fiquem bem. Agora eu quero que vocês peguem o material de vocês, abram o livro na página 71, nós vamos fazer as correções de atividades da página 71 até a página 95, e aí depois eu vou disponibilizar o restante das nossas correções. Eu passei também um trabalho individual no blog, eu peço que vocês façam esse trabalho, eu peço que vocês façam com muito carinho, com muita atenção. Nós estamos avaliando vocês dia a dia na entrega das atividades, e eu estou tendo cuidado de olhar questão por questão dos arquivos que vocês me enviam, e é a forma como eu estou utilizando para avaliá-los. Então façam, mas façam com muita atenção. Façam sabendo que este é o processo que nós estamos utilizando para avaliar vocês, tá bom? Agora eu vou sair um pouquinho aqui da câmera e vou continuar a nossa correção somente com o áudio. Logicamente que quando precisar eu aciono novamente a câmera, tá bom? Um abraço para vocês e vamos começar a nossa correção. Nós vamos corrigir as atividades da página 71. Nessa página do material, nós temos aí o início do nosso conteúdo de análise linguística, os pronomes e a coesão textual. Lá no arquivo que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei um slide explicativo sobre o que são os pronomes, a função deles na língua portuguesa, quais as classificações pronominais. Coloquei também para vocês a função desse pronome dentro de uma construção textual. E aí, essa construção, ela necessita de um elemento denominado coesão, que é exatamente a ligação entre as partes de um texto, por meio das palavras que nós utilizamos. E aí eu coloquei essa correção lá para que a gente pudesse esse slide explicativo para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor, ok? Análise linguística, os pronomes e a coesão. Leia o cartoon que segue. Nunca disse não para meu filho.
Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. Ele está bem aí atrás de você. Queria muito conhecê-lo. Ele está aí bem atrás de você. Observem aí, vamos fazer a leitura e a comparação do texto verbal com o texto não verbal. Quando a mãe explica que criou muito bem o filho, que sempre fez tudo o que ele queria, que nunca disse não, e encerra a fala dizendo que ele foi muito bem criado, sugere-se que ela criou um adolescente cheio de vontades, não é? Um adolescente que, consequentemente, depois viesse a se tornar um péssimo filho. E no cartoon, a mãe afirma que seu filho é um adolescente muito bem criado. É isso que a linguagem não verbal sugere? Então, nós vamos fazer uma comparação entre a linguagem verbal, que é a que se constrói por meio das palavras, e a não verbal, que é constituída a partir da imagem. Se fizermos uma correlação entre as duas formas de linguagem, é possível perceber que esse adolescente não é o que a mãe está explicando, o que a mãe está demonstrando aí, não é não? Então, a resposta correta é não, ele não é um adolescente bem criado. Na segunda questão, pede-se o seguinte: para responder à questão anterior, você teve de analisar a imagem, isto é, a linguagem não verbal, e percebeu que o jovem de quem as mulheres estão falando, não se transformou em um adolescente, digamos, comum. Por que isso aconteceu? Eu já até mencionei. Isso aconteceu porque a mãe deu tudo que essa criança queria. Fez tudo que esse adolescente queria. Então, ao invés de transformá-lo num adolescente bem criado, ela acabou transformando-o num monstro. Na terceira questão, no primeiro balão do cartoon, encontramos a seguinte fala: nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Como se classifica a palavra destacada nessa fala? A palavra em destaque aí é a palavra ele. Essa palavra se classifica como pronome pessoal do caso reto. Coloquem aí, pronome pessoal do caso reto. Na letra B, muitas palavras desempenham um papel de fazer referência às coisas do mundo, que transformamos em assuntos de nossas comunicações. No texto, qual é o referente da palavra ele? Vamos analisar novamente. Nunca disse não para meu filho, sempre deixei ele ter. O referente é o filho, então coloquem aí. O referente é o filho. Na próxima página 72. Na língua portuguesa, a palavra ele é classificada como pronome pessoal, pois exerce a função de identificar a pessoa do discurso. Aí nós vamos fazer um lembretezinho, eu até coloquei isso no slide explicativo. Nesse caso, ele representa a terceira pessoa, isto é, a pessoa de quem se fala. Vamos aprender mais. Nos atos comunicativos, podemos identificar por meio dos pronomes pessoais a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa que faz interlocução no ato de fala. Essas pessoas, elas são denominadas de primeira pessoa, que é aquela que fala, que pode ser identificada por meio dos pronomes pessoais eu e nós. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, e ela é identificada por meio dos pronomes pessoais tu e vós, e está no discurso no português brasileiro. Este, em desuso, no caso, o vós, que quase nunca é utilizado, apenas em textos estritamente formais, e basicamente é mais utilizado em textos religiosos. E pelos pronomes de tratamento, você, vossa santidade, vossa excelência, certo? Que fazem parte também da segunda pessoa. Terceira pessoa, a pessoa de quem se fala é identificada por meio dos pronomes pessoais, ele, ela, eles e elas. E ainda há
uma denominação diferenciada para esses pronomes, que é o dele, dela, deles e delas, que é sobre quem se fala no discurso. Nos textos, os pronomes desempenham uma função muito importante. Eles são uma ferramenta que contribui bastante para a coesão textual. A coesão é um recurso textual que nos auxilia na expressão de nossas ideias, tornando nossos textos mais claros, diretos, atraentes para o nosso leitor ou ouvinte. Eu expliquei para vocês no material da aula explicativa que a coesão ela se dá por meio da utilização de algumas classes gramaticais. Essas classes são os pronomes, as conjunções, as interjeições, as preposições. E nesse caso, os pronomes, eles exercem esse processo, eles exercem a função de elemento coesivo nesse processo, porque eles são utilizados, em sua grande maioria, como elementos de substituição. Um exemplo disso é quando eu menciono: o adolescente foi muito bem criado. E aí eu tenho que repetir uma frase voltada para essa contextualização. E eu não quero mais mencionar o nome adolescente, eu vou fazer uma substituição. No lugar do substantivo adolescentes, eu vou colocar um pronome, o pronome ele. E aí eu faço novamente a construção. O adolescente foi muito bem criado. Ele foi muito bem criado. Então, os pronomes dentro do processo de coesão textual, eles vão ser elementos de substituição, certo? Assim, uma das principais funções dos pronomes é possibilitar a indicação das pessoas do discurso, dos objetos de que falamos, dos nossos sentimentos, ou seja, eles funcionam como elementos de referenciação e nos ajudam a repetir palavras e expressões de maneira desnecessárias. Ou seja, tem um processo que é muito analisado dentro da produção textual de vocês, isso tanto na disciplina de língua portuguesa quanto na disciplina de redação, que é a repetição de palavras dentro da produção. E essa repetição, ela pode ser evitada pelo uso dos pronomes, os pronomes que constituem as pessoas do discurso. Então, a gente tem que fazer uso dessas ferramentas que estão ao nosso dispor para escrever melhor, para produzir melhor os nossos textos, tanto os textos orais quanto os textos escritos. O pronome ele retomou o termo meu filho. Vamos analisar aqui. Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter tudo o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. E aí, dentro dessa construção, nós podemos analisar um outro processo, que é o processo chamado de elipse. E o que é essa palavra difícil, professora? A elipse é a omissão proposital de um termo, é quando eu deixo de colocar aquele termo para evitar a repetição também, certo? Dentro dessa construção aí nós podemos observar, quando ele diz assim, ele é um adolescente muito bem criado. Observem aí, é um adolescente muito bem criado. Quem que é esse adolescente bem criado? Houve a omissão do termo meu filho, certo? Então aí é chamado de elipse. Essa elipse é quando eu faço essa omissão de propósito para que não haja um termo repetitivo. Segundo exemplo, queria muito conhecê-lo. Eu não sei se vocês se recordam, mas nas nossas aulas eu mencionei muito para vocês já sobre o uso dos pronomes pessoais do caso oblíquo. E que esses pronomes, eles são utilizados também como termos referentes ou substitutivos. Um exemplo disso, vamos relembrar aqui quais são esses pronomes pessoais oblíquos. Me, mi, comigo, te, ti, contigo, o, a, li, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lis, se, si, consigo. Esses pronomes, eles são utilizados como termos referentes ou termos de substituição.
E aí nós podemos verificar que nesse exemplo aí, queria muito conhecê-lo, tem um termo referente, o ló. Esse pronome ló retomou também o termo meu filho. Então, ele é um termo referente e é um pronome pessoal oblíquo, ok? Ele está bem aí atrás de você. Olha o pronome ele também retomando ao termo meu filho, como propósito para evitar a repetição daquilo que já fora dito anteriormente. Então, observem sempre que na língua portuguesa nós temos essas ferramentas que fazem a ampliação da nossa produção. Elas fazem com que haja um melhoramento na escrita e, consequentemente, o texto fique mais coerente, mais coeso. Vamos aprender um pouco mais. Nós chamamos de reiteração a relação por meio da qual retomamos de algum modo os elementos do texto. Os pronomes, por exemplo, são um dos recursos que temos à disposição para reiterar esses elementos textuais. Então, essa reiteração nada mais é do que a retomada de textos ou de termos já mencionados no texto. Essa reiteração se dá em grande maioria pela utilização dos pronomes. Professora, mas só os pronomes exercem essa função de reiteração? Não, outras classes gramaticais também são utilizadas para reiterar. E alguns processos sintáticos também, como o caso da elipse, que é uma das figuras de linguagem, ok? Assim, cada vez que substituirmos um termo por um pronome, estamos promovendo a continuidade do texto, ou seja, a sua coesão, certo? Meninos, desculpem-me também a entrada de mensagens aqui o tempo todo, porque eu estou explicando o conteúdo para vocês, mas também estou fazendo acompanhamento dos outros alunos, certo? Então, hora ou outra vai surgir aqui uma abazinha de mensagens. Passemos agora para a página 73 e vamos fazer a análise linguística, certo? Vamos fazer a análise linguística através da prática. Vamos ver se vocês conseguiram entender um pouquinho, tá bom? Na primeira questão da prática linguística, nós temos aí: leia o trecho a seguir, retirado do mito Eco e Narciso, e responda às questões propostas. Mas Eco não se corrigia e prosseguia falando até a exaustão. Um dia, porém, meteu-se com Juno, a esposa de Júpiter, e isso foi a sua ruína. Então, analisemos aí. Antes da forma verbal meteu-se, houve a omissão de um termo. Que termo foi esse? Logicamente, que foi o termo eco. Observe aí, ó. Um dia, porém, alguém, quem foi esse alguém? Eco, meteu-se com Juno. Por que não colocou esse texto aí, esse termo, no local onde se propôs essa omissão? Porque se tivesse colocado, nós teríamos uma frase completamente repetitiva. Vamos analisar aí de novo. Mas Eco não prosseguia falando até a exaustão. Um dia, porém, Eco meteu-se com Juno. Observa aí. Quando nós repetimos a palavra, o texto ele empobrece. O texto fica repetitivo, fica enjoativo para o leitor. E a coesão textual, ela traz como proposta fazer com que o texto fique mais suave, compreensivo. Ou seja, que esse texto ele se torne mais rico. E aí nós temos que fazer uso dessas ferramentas, a exemplo dos pronomes, ok? Para substituir. Continuando, indique a ação que
que o pronome demonstrativo isso reitera. Vamos novamente verificar o texto. Mas Eco não se corrigia e prosseguia falando. Um dia, porém, meteu-se com Juno, a esposa de Júpiter, e isso foi a sua ruína. O que foi a ruína de Eco? Meter-se com Juno, ou seja, o termo meteu-se com Juno é a ação que foi reiterada pelo uso do pronome isso. E aí nós vamos relembrar que nós já estamos fazendo uso aí de um outro pronome, ok? Não mais o pronome pessoal. Este, esta, isso, isto, aquele, aquela, aquilo, não é? Esse, essa, isso, que são pronomes demonstrativos. São pronomes utilizados para demonstrar algo. Continuando. A palavra sua também se refere a um termo expresso anteriormente. Qual é esse termo? Eco. Ó, sua ruína. Ruína de quem? De Eco. Então, o termo ele pode ser retomado por pronomes, independentemente da sua classificação, ok? Vamos continuar. Segunda questão. O mito a seguir nos apresenta o deus dos oceanos, Poseidon. Leia-o e responda às questões. Vamos fazer a leitura, acompanhem comigo. Poseidon. O palácio dourado do deus marinho cintilava nas águas profundas e calmas de uma ilha. Poseidon vivia ali, em companhia da rainha Anfitrite. Às vezes saía do fundo arenoso. O mar, então, se abria para deixar seu carro passar, e ao lado dele se viam as ninfas e os monstros pulando de alegria. Seus passeios nem sempre eram de bom agouro. O deus era muito irritadiço. Quando a raiva chegava ao auge, ele surgia de águas brandindo o seu tridente. Podia desencadear tempestades e promover a subida da água dos rios que transbordavam. Também sabia fazer o chão tremer, provocando os terremotos. Por isso, os homens temiam e tomavam a precaução de lhe oferecer esplêndidos sacrifícios antes de iniciar uma viagem ao mar. Esse texto é de Ana Rosa Abreu. Edição 2000, Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas, Mitos, Brasília, Fundo Escola, Cefmec. Então, vamos analisar agora as questões a partir do tema. Por que Poseidon era o deus muito temido, né? Como nós vimos na leitura do texto, ele era irritadiço, ele era um deus grego muito bravo. Ele era temido devido ao seu temperamento irritado, ao seu poder, né? Ele era muito poderoso e ele fazia uso desse poder de uma forma grotesca, grosseira, certo? Então, coloquem a resposta, por favor, no item A. O que poderia acontecer quando Poseidon tinha seus ataques de ira? Nós vimos aí que ele poderia fazer maremotos, terremotos, inundações, tempestades. Através da ira dele, ele provocava os fenômenos da natureza, certo? Tempestades, terremotos e inundações. Como Poseidon é identificado no primeiro período do texto? O deus marinho. Nós vimos lá, ele é identificado como o deus dos mares. Como vimos, não só os pronomes contribuem para a coesão de um texto, mas também outras classes de palavras. Observando o primeiro parágrafo do texto, identifique qual a expressão nominal substituída pela palavra ali. O texto e tentar identificar. O palácio dourado do deus marinho cintilava nas águas profundas, calmas da ilha. Poseidon vivia ali. Vivia ali onde? No palácio dourado. Vamos ver
vivia ali? Palácio Dourado. Observem a resposta. Coloquem aí, por favor. Letra E. Analisando o segundo parágrafo do texto, identifique qual é o termo que pode ser substituído pelos pronomes ele. Ele surgia das águas. E os homens o temiam. Está se falando sobre quem? Sobre Poseidon. Poseidon era o quê? O Deus. Observem aí que a palavra Deus, ela surge com D maiúsculo. Exatamente porque trata-se de um Deus mitológico, Deus da mitologia grega. O Deus religioso, não é? O ser maior que nós acreditamos dentro do cristianismo, ele é escrito com D maiúsculo. O Deus grego, ou os deuses gregos, que são seres mitológicos, são escritos com D minúsculo. Vamos fazer sempre essa observação. Terceira questão. No processo de escrita, é muito comum, ao falarmos sobre algo, utilizarmos diferentes formas de referência para evitarmos repetições desnecessárias. Formalmente, chamamos esse recurso de referenciação. Essa referência se dá principalmente por meio da utilização de pronomes, mas outros recursos também podem ser empregados como sinônimos. Analise as sentenças a seguir e marque aquela que a referenciação não resulta de uma imagem pejorativa. O que é algo pejorativo? Negativo, uma característica negativa, certo? Do referente. Pensei que Rodrigo iria me ajudar na arrumação, mas o bonitinho saiu de campo. Observe aí que o bonitinho se refere a Rodrigo e trata-se de um termo pejorativo. Então, não é esta a alternativa correta. Viram o cachorro de Fernanda chegar no parque e devem ter pensado: o que é aquilo? Ou seja, quis se dizer que o cachorro da Fernanda não era tão bonito. Aquilo é um termo pejorativo relativo ao cachorro da Fernanda. Próximo, Fábio fez a prova sem saber que passar não era para qualquer um. Essa expressão qualquer um, ela não soa muito bem e alguns a consideram como termo pejorativo, ok? A alternativa correta seria a alternativa D. Falam que a crise veio para nos afundar, porque ela surtiu um efeito rebote. Então, observem aí, não é um termo pejorativo. O que é uma crise? Crise é algo muito ruim. Então, quando ele fala aí que a crise surgiu, o rebote, ele usa o pronome de referenciação, ele está sendo verdadeiro. Não houve aí uma referenciação pejorativa. A última alternativa. Tudo bem que eu não compareço em todas as reuniões do grupo, mas me chamar de interesseira já é demais. Então, observa aí, o interesseiro é um termo pejorativo, certo? Quarta questão. Gente, eu peço desculpas a vocês pelos ruídos que vão surgir ao longo da nossa aula, por conta da movimentação aqui da rua, e aí acaba que uma hora ou outra passa uma moto, um carro. Pode surgir também de vez em quando o cantar de um galo. Não se espantem, tá bom? Desconsiderem. Quarta questão. Página 75, capítulo 2. No quadro a seguir, você encontrará algumas palavras que preencherão as lacunas do texto Artemis. Procure completar os espaços da melhor forma possível, atentando sempre para o sentido. Lembrando, novamente, que a coesão textual é um processo que
porque nos permite tornar esse texto melhor, ou seja, de melhor compreensão, ok? Vamos lá fazer a leitura e fazer o preenchimento das lacunas aí de acordo com as palavras do quadro. Quais são essas palavras? Ele, servos, ajudou a ele um dia, selvagem, uma mulher, imediatamente, pelagem, gêmea, dele, a deusa, ela, armas. Vamos lá? Artemis, deusa da natureza selvagem. Artemis era a irmã gêmea de Apolo. Nascera como ele, dos amores de Zeus com Leto, uma mortal. Sua atividade favorita era a caça, por isso de manhã até à noite ela percorria os vales de florestas num carro puxado por 2 servos. Gostava de viver em lugares selvagens, longe da cidade e dos homens, tendo como única companhia caçadores que haviam feito voto de castidade. Um dia, voltando de uma caçada proveitosa, Artemis se preparava para banhar o corpo cansado nas águas claras de uma fonte. As companheiras tinham acabado de lhe tirar as armas e as sandálias e a túnica, quando de repente apareceu um jovem caçador chamado Acteon. Ele se espantou tanto quanto a deusa, que se deteve fascinado com o espetáculo. Sem suas armas, Artemis não podia reagir. Com um gesto rápido, tapou a nudez e jogou água na cabeça do caçador, enfeitiçando-o imediatamente. Surgiram chifres na testa do infeliz. Seus pés se transformaram. Só um instante. Seus pés se transformaram em cascos e o corpo se cobriu de pelagem de um cervo. Acteon quis gritar, mas sua voz já não era humana. Então fugiu. Os seus próprios cães, não reconhecendo o dono, correram atrás dele. Fincaram-lhe os dentes e o dilaceraram. A deusa se mostrou cruel, porque não suportou a ideia de ser vista nua por um homem, mas também sabia ser uma deusa prestativa. Ofereceu sua proteção em particular às grávidas. De fato, desde pequena, se revelara hábil na arte de auxiliar uma mulher a dar à luz. Mal saíra da barriga da mãe, Leto ajudou-a no parto de Apolo, o irmão gêmeo. Então, observem aí, façam a complementação das lacunas com as palavras do quadro. Quais são as palavras na ordem respectiva? Selvagem, gêmea, ele, ela, servos, um dia, ele, armas, imediatamente, pelagem, dele, a deusa, uma mulher, e ajudou-a. Eu pedi para vocês, amores, que vocês analisassem uma proposta de produção. Essa proposta encontra-se na página 76. A proposta era exatamente que vocês fizessem a leitura sobre esses deuses gregos que aparecem aí. E aí, a partir dessa leitura, que vocês entendessem que o mito é um gênero em que traz acontecimentos irreais. E que a partir desses acontecimentos, a partir da explicação que eu fiz na aula para vocês, que vocês observassem essas imagens aí, da neve, da chuva, do eclipse, do cometa, e que vocês criassem uma produção explicando sobre a origem de algum mito, certo? Fazendo uso dos deuses que nós conhecemos da mitologia grega. Eu espero que vocês estejam fazendo essa produção, como eu já falei no início da nossa aula. Tudo que a gente vem fazendo desde o início da semana do dia 17 de março até hoje
são atividades avaliativas. Essas atividades elas vão servir para que nós possamos avaliar vocês, avaliar o desempenho de vocês diante das atividades propostas, tá? Então, façam o trabalho, encaminhem para mim no privado para que eu possa fazer as devidas correções e os registros. Nós vamos partir agora para a leitura da lenda, que é o segundo gênero textual que nós estamos estudando neste mês. Lembrando sempre que a lenda é um gênero que surgiu da tradição oral, é um gênero passado de geração em geração, trata-se de acontecimentos sem comprovação de que ocorreram. Esses acontecimentos eles são repassados através da verdade, por isso que eu falei que são de tradição oral. E essas lendas elas podem ser consideradas bem semelhantes aos mitos, porque os mitos também não têm comprovação de realidade, tá? Ninguém sabe dizer se aconteceu de fato, quando aconteceu. São só fatos que uns contam e vão passando para outros. Vamos lá. Nós temos aí uma lenda, essa lenda, o Tesouro Subaquático. Nós vamos fazer a leitura desse texto, conseguir entendê-lo e posteriormente fazermos a nossa atividade de interpretação, que é chamada Desvendando o Segredo do Texto. Este trata-se de um conteúdo de aprofundamento do gênero. Por que eu chamo e por que a nossa literatura traz como aprofundamento? Que a gente já viu. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa compreensão, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo e já eu retomo no próximo arquivo a correção, a leitura e a correção das páginas 78 a página 95, certo?